Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas, da CPAD, no segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que já está acabando. Estamos ansiosos pela chegada do novo trimestre, que vai falar sobre os ataques à Igreja de Cristo. As lições já estão disponíveis, aqui Luiz Eduardo estão lá na livraria Betel. Quem tiver interesse, corra lá, porque as minhas estão guardadas. Irmão Rubinho e irmã Leandra já guardaram as minhas, mas quem tiver interesse, corra ou vai ficar sem, porque o assunto é muito bom também. Então, não perca a oportunidade, encerrando este, mais ansioso já pelo próximo, porque quem gosta do estudo da Palavra de Deus não fica quieto. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, e o título do trimestre é Os Valores do Reino de Deus. E o subtítulo do trimestre, informando sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta é o nosso terceiro vídeo da semana. São 6 vídeos, este é o terceiro e você já está convidado a assistir os 2 anteriores. E também amanhã você já assiste o próximo, quarto, quinto, sexto, porque certamente na compreensão, na completude dos 6, você tem a compreensão do assunto completo, tá bom? Aproveite e se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Nós temos visto o número de inscritos subir, nós temos visto as horas aumentarem, as visualizações, nós ficamos felizes. Tem muita gente que todos os dias para ouvir esses poucos minutos acerca de um assunto tão bom, e eu agradeço a Deus pela tua vida que faz isso, e manda aí para alguém, não esquece não, tá bom? Nós estamos diante da última lição, lição de número 13, preparada para 26 de junho de 2022. Antes de entrar aqui, eu quero registrar e agradecer pela satisfatória visita que recebi ontem aqui do queridíssimo pastor Adroaldo Boaventura, um dos meus primeiros pastores, foi quem me desceu as águas. E ontem o pastor Adroaldo, acompanhado do irmão Júnior, estiveram aqui nos visitando no escritório. Eu, doutora Gisele e os demais da equipe ficamos muito felizes. Eu quero dizer ao pastor Adroaldo, que fez aniversário agora recente, aproveitar para registrar o aniversário do pastor Antônio Raimundo. Irmão Antônio, eu esqueci que o seu completa aniversário no mesmo dia do pastor Adroaldo. Me desculpe. O pastor Adroaldo foi quem me fez lembrar disto ontem. Então, aproveitar para registrar e dizer feliz aniversário, pastor Adroaldo, feliz aniversário, pastor Antônio Raimundo. Que Deus abençoe as vidas de vocês e consequentes famílias. A irmã Preta, esposa do pastor Antônio Raimundo, a irmã Vânia, esposa do pastor Adroaldo. Deus abençoe vocês, toda a família, vocês moram no meu coração. Deus abençoe vocês. A lição de número 13 nos traz o título A Verdadeira Identidade do Cristão. A verdadeira identidade do cristão. E hoje nós estamos diante da quarta-feira, para fazermos leitura em Salmo 127, Salmo número 127, no verso 1. Verso 1 do Salmo 127. A epígrafe aqui do texto diz: o alicerce de toda a nossa edificação espiritual. Aí vem uma pergunta. Por que nós vamos estudar sobre o alicerce de toda a nossa edificação espiritual, se o assunto da semana é a verdadeira identidade do cristão? E aqui nós vamos descobrir algo muito interessante na leitura do texto. Faremos leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Dake, editado pela editora Atos. E nós vamos ler no Salmo 127, no verso 1. Preste bastante atenção na leitura e depois nós compreenderemos o porquê do alicerce ligado com a verdadeira identidade do cristão. Diz assim, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, preste bastante atenção. Você que é cristão, você que está me ouvindo, você que acompanha essas leituras. Nós estamos falando da verdadeira identidade do cristão no contexto dos princípios do reino de Deus, dos valores do reino de Deus e da importância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então você faz parte da Igreja de Cristo, você é cristão. E nessa questão de ser cristão, o verdadeiro cristão, ele sabe que o Senhor é quem edifica a casa. Olhe, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Por quê? Porque a casa precisa de fundamento. E o fundamento da casa tem que ser Cristo. A casa precisa de alinhamento. O alinhamento da casa, as veredas, são pautadas em Cristo. E a casa precisa de altura. E a altura da casa, ela só consegue subir alinhada se estiver pautada também em Cristo. Logo, nós não temos condição de edificar qualquer que seja o edifício. Olhe, qualquer que seja o edifício. Por quê? Porque nós temos a plena condição que todas as coisas estão ligadas e sustentadas nele. Me parece que é o escritor aos Hebreus. Que diz que nele estão ligadas, sustentadas todas as coisas. É como se eu quisesse algo funcionando, mas aquele algo só funciona se estiver na tomada. Aquele eletrônico só funciona se estiver na tomada, de onde vem a fonte da energia, de onde vem a fonte da vida para aquele objeto, se assim eu posso dizer. Ele é o sustentador de todas as coisas só existem por ele, então não tem condição de edificar uma casa a não ser por ele. Me chama muito a atenção quando Deus responde às perguntas de Jó a partir do capítulo 38 ou 39 do livro de Jó. Deus faz 70 e algumas perguntas a Jó. Jó faz umas 13, 14 e Deus responde a Jó com perguntas. E Deus chega para Jó e diz: se tu tens entendimento, já que você edifica uma casa, já que você é alguma coisa, se realmente você tem entendimento, me responda. Por que a água do mar vem até ali e para? Quem foi que botou limite nela? Deus perguntou para Jó e eu me pergunto e pergunto para você também. Por quê? Se você tem entendimento, me responda como é que Deus alimenta todos, ou como é que são alimentados, né? Melhor dizendo, que eu já dei a resposta na pergunta. Mas como é que são alimentados todos os animais da terra? Todos. Eu precisei me alimentar já hoje. Precisei me alimentar ontem. Precisei me alimentar anteontem, no dia anterior também. E os animais todos da mesma forma, ou morrerão. Não só o animal doméstico, aquele que está dentro de casa que você está vendo, mas os animais selvagens que estão lá no campo, seja no mar, seja na terra, ou seja no ar. Todos eles precisam. Aqui próximo do escritório tem uma torre de telefonia móvel. E tem uns animais ali, eu acho que é um carcará, que ele sempre voa e para em cima da torre, porque é o local mais alto que tem aqui na região. E todos os dias eu ouço o barulho deles quando eles estão chegando lá na torre. Todos os dias, de vez em quando eu percebo eles com alguma coisa no bico, pois ali parece que tem um ninho. A pergunta é, onde eles foram buscar aquele alimento? Logo, nós cristãos, verdadeiramente cristãos, não acreditamos exclusivamente na força do braço. Não acreditamos exclusivamente na capacidade mental ou na questão financeira. Nós cristãos entendemos que todas as coisas estão ligadas e sustentadas em Deus. O verso 1 do Salmo 127 está deixando bem claro. Se o Senhor não edificar a casa, que é uma metáfora, é uma forma genérica de explicar todas as coisas que acontecem na terra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É a primeira sentença com a primeira resposta. Aí vem aqui um ponto e vírgula e continua. Se o Senhor não guardar a cidade, da casa, do meu controle, do meu povo, no meu limite, no meu regaço, ali onde eu convivo, o Senhor parte para a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, necessidade coletiva. Naquela época as cidades eram guardadas com muralhas, com atalaias, com vigias e aí por diante. Cada porta tinha do lado de dentro um poço. Aí alguém diz, para que esse poço ao lado de cada porta? É porque os inimigos lançavam dardos inflamados, quer dizer, flechas pegando fogo, e precisava apagar a flecha. Então, ter um poço ali era uma medida de segurança. Mas, se o Senhor não guardar a cidade, em todos os sentidos, gente, fala aí guardar a cidade do Covid-19, fale aí guardar a cidade de assaltos, o que você quiser. Se o Senhor não guardar a cidade, de um estelionatário que vem dar prejuízo a muita gente, do que você imaginar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O resumo desta aplicação de hoje
é que Deus é o sustentador, Ele é a base, Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é o fim de todas as coisas. Como está em Apocalipse, Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O verdadeiro cristão, aquele que cristão se diz ser, como diz o pastor Caramuru, aquele que cristão se diz ser, ele reconhece que ele não é nada, o homem não é nada. É como um fio de lã passado ao fogo. O homem não é nada. Essa semana eu fui surpreendido com duas notícias bombásticas. A primeira de um amigo que suicidou-se. Inclusive teve internado comigo quando eu estava com Covid-19, que é o Lorival. Fiquei muito triste, mas a vida acabou. E também com o acidente de um outro amigo, que é o Diogo Spingler, por quem nós estamos orando, também por sua família, a secretária. O Diogo ele é bombeiro civil no estado de Goiás, mora aqui em Luiz Eduardo Magalhães, é diretor da rádio e é casado com a nossa secretária de Ação e Assistência Social, a quem nós deixamos o apoio. Estamos orando, pedindo a Deus que do acidente ele volte para o seio da sua família bem. Mas tudo isso nos leva a entender que todas as coisas, a nossa vida e tudo mais está na mão de Deus. É isso que nós aprendemos. E aqui nós entendemos que o homem não passa de nada. Então, o verdadeiro cristão entende, reconhece, aceita, declara que a edificação espiritual, como diz o texto aqui, o texto diz assim, ó, o alicerce de toda a nossa edificação espiritual é Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã teremos mais, com a graça de Deus, quando falaremos sobre a consciência de como estamos edificando o nosso alicerce. Eita, amanhã nós vamos entrar na parte subjetiva disso aí. Como é que você está edificando? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Eu quero saber o que você acha a esse respeito. E eu te aguardo amanhã, querendo Deus, a paz do Senhor.